Então vamos lá para a gravação de mais um vídeo, né? Hoje basicamente a gente vai falar sobre o caderno de erros, né? Então a gente tem um caderno de erros completo para responder. Eu separei aqui 5 questões do caderno de erros para a gente discutir, né? Para raciocinar um pouco. Lembrando que na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem links para você se inscrever e acessar o Medicaid com desconto. Link para dar uma olhada no tutorial, né, de como utilizar o Medicaid para você poder se situar um pouco melhor na plataforma. E o meu contato, né, se tiver alguma dúvida, alguma vontade de perguntar alguma coisa ou alguma sugestão, é só mandar uma mensagem aí. Então a gente começa o vídeo aqui. Separei 5 questões, né? A primeira questão separada é aqui a questão 2, né? E a questão 2 traz uma criança com 3 meses, né? As bancas, a maioria das bancas adoram essa idade aqui de 3 meses. E começou há 20 dias com tosse, coriza e febre. O que é 20 dias de tosse, né? Então, 20 dias de tosse, 20 dias de tosse só pode ser uma coisa, né? A gente vai seguir lendo a questão, daí a criança melhora da febre e piora da tosse, caracterizada por acessos súbitos de tosse seca. Beleza, então a gente já tem o diagnóstico, já entende o diagnóstico. A questão vai cobrar para nós aqui o tratamento, né? Só para chamar atenção aqui para os achados nos exames complementares, essa criança tinha linfocitose no hemograma, que corrobora ainda mais, né? Com essa afetação mais crônica, arrastada. E ela tinha, um infiltrado paracardíaco bilateral, né? Então são achados aí que são bem compatíveis com a nossa principal, com o nosso principal diagnóstico. E a questão quer saber como é que trata essa condição, né? E a gente trata com macrolídeos, né? Ele trouxe aqui outras opções antibióticas, trouxe opção, isso aqui é opção de nada, né? A gente não faz nem para bronquiolite esse tipo de tratamento aqui, faria, sei lá, para asma, né? Inalações com broncodilatador e corticoide oral. O Celtamivir é o primeiro a ser cortado ali, poderia ter cortado o primeiro também, a opção A. Vou ligar aqui o negocinho. Poderia ter cortado também a opção A aqui, né? Mas a gente marca o macrolídeo, né? São os macrolídeos que a gente vai utilizar para tratar, para tratar a nosso coqueluche, né? Inclusive, eu vou até mostrar o meu card aqui. Eu tenho um card específico sobre isso no Anki, né? Que mostra exatamente. Então, tá aqui, ó, a pré-visualização do meu card no Anki. Coqueluche, a clínica, agente etiológico e tratamento, né? Então, a gente fala do Bordetella, que é o agente etiológico, trata com eritromicina, né? A primeira opção aqui de macrolídeo que eu estou sugerindo no card para fazer o tratamento, mas poderia ser a azitromicina também ou claritromicina, que é o que a gente marcou, né? Eu acho que a banca coloca claritromicina, que é para dar um pouquinho, dar uma dificultada, talvez, né? Porque não pelo menos nas questões de prova, não é um antibiótico que mais se marca, né? Aí seguindo aqui para a questão 3 já mais tranquila. Não, questão 3 complicadíssima, né? Questão 3 é uma questão que eu já errei algumas vezes e 14% das pessoas somente marcaram a questão certa aqui, né? A gestante com diabetes gestacional e pré-eclâmpsia em tratamento para infecção urinária com nitrofurantoína. Nota que a questão não falou que ela tratou, né? Que ela tratou e a gente sabe que está tudo bem. A questão fala que ela está em tratamento, né? Como que a gente saberia a magnitude dessa infecção? Bom, complicado, né? Complicado pensar. E aí, a gente tem uma frequência respiratória elevada, 72 aqui, outros achados dos exames complementares, uma PCR de 5, e a questão quer saber, né? Esse paciente tem 3.500 leucócitos. A questão quer saber qual que é a provável etiologia da leucopenia, né? E eu não sabia que pré-eclâmpsia fazia supressão medular, né? Esse é o grande detalhe. Pré-eclâmpsia ou hipertensão na gestação, né? Qualquer um dos quadros hipertensivos na gestação pode cursar com determinado grau de supressão medular.
Só que se a gente pensar um pouquinho, faz bastante sentido, né? Porque esse paciente é mal perfundido, então ele pode suprimir a formação de qualquer tecido, inclusive o tecido medular, né? Então, pensando assim já fica mais claro. Agora a questão 4, próxima aqui, então acelerada. Qual das drogas abaixo comprovadamente reduz mortalidade em pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Desses que estão citados, a gente ficaria em dúvida só entre o beta-block e o dapagliflozina. Só que a gente tem um detalhe em relação a isso, um detalhe importante em relação a isso. Então, vou trazer aqui o card para a gente dar uma olhada. Vou abrir o card, vou mostrar para vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha. Aqui a gente está na minha tela do Anki, drogas capazes de reduzir a mortalidade na ICFR. Tem que saber os 6, beleza, né? É o que eu peço no card. E tem um específico que entrou por último e eu errei. Eu erro nas questões, né? Então, a gente tem IECA, bloqueador de receptor de angiotensina. Os dois fazem bastante sentido, né? Para a gente evitar o remodelamento cardíaco. Beta-block, só que os beta-blocks são específicos. É o mesoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. São específicos, a gente tem que lembrar desse mnemônico MEBICA. Né? Antagonista da aldosterona, espironolactona, sacubitril valsartan também, aqui, né? E inibidor SGLT2, né? Exatamente a questão que eu errei ali, né? Então a gente tem exatamente aquela questão ali, sendo que eu trouxe aqui pro Anki, né, para mostrar nos cards. E vamos seguir então, né? A próxima questão aqui. Opa. Qual que é a próxima questão? Próxima questão. Tem que abrir isso daqui, na verdade. Aqui assim. Medic. Tá? Próxima questão é a 7. Questão mais tranquila. Eu preciso parar isso no meu celular. Parei. Próxima questão é a 7, questão mais tranquila aqui, perguntando sobre como que a gente evita a transmissão materno-fetal de hepatite B, né? A gente precisa fazer basicamente imunoglobulina e a vacina, vai fazer a vacina normal. Normal como deveria ser, imunoglobulina deve ser feita intramuscular. É isso que a questão C aqui sugere, né? Mas aqui no B, a questão C sugere que seja feita endovenoso, mas aqui no B, na questão correta, na alternativa correta, a gente tem a indicação de fazer a gama-globulina hiperimune contra hepatite B intramuscular e a vacina normal, né? Primeiras 12 horas, depois orientar a realização de 3 doses posteriores da vacina, né? O detalhe aqui, que algumas pessoas acabaram errando, é que a alternativa E, por exemplo, ou AD, sugeria que a gente aguardasse o RN completar 2.000 gramas, né? Porque esse bebezinho nasceu com 1.900 gramas para iniciar a vacinação. Mas na verdade não, né? A gente aguarda 2.000 gramas, né? A gente quer 2.000 gramas no paciente para fazer a BCG. A hepatite B não. Né? E o raciocínio para isso é um pouco lógico, né? Porque esse paciente, se ele tiver menos do que 2.000 gramas aqui, o tecido subcutâneo do bracinho, que é o lugar que a gente faz a BCG, ele é muito fino, né? Então vai pegar no osso do bebê e corre o risco de até... Não sei se corre o risco, né? Eu acho que esse é o que é o detalhe, né? Corre o risco de fazer osteomielite, né? Eu acho que é esse que é o detalhe, sim. E aí a última questão aqui, mais rapidinho, né? Questão que a gente já bateu aqui, já falou várias vezes, mas é bom sempre relembrar. Lactente de 9 meses, febre 39, uma febre alta, tosse conjuntivite, coriza nasal. Rápido. No terceiro dia, houve piora da febre e apareceu um rash, né? Quando melhora a febre, a gente pensa lá no nosso HHV6, né? O herpes vírus. E quando piora a febre e aparece o rash, a gente vai pensar no sarampo, né? E tratar com vitamina A, né? Exantemas súbitos sintomáticos aqui seria no caso desse paciente ter melhorado. Então, beleza, é isso daí, né? Mais tranquilo. Hoje, né, finalizamos o caderno de erros e a gente tem no próximo momento aí fazer
tema novo. Beleza?